Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Se você que está me assistindo nesse momento vem gostando dos vídeos que nós postamos, faça um joinha. Inscreva-se no nosso canal. Centro Espírita Nosso Lar de Salto, está no YouTube. Centro Espírita Nosso Lar está no YouTube. Então é importante que as pessoas façam joinha e se inscrevam. Eu gostaria de falar bem rapidinho desse novo livro do José Carlos de Luca. Esse é o mais recente livro. Chama-se Aqui e Agora. É um livro realmente que vai chamar muita atenção dos espíritas, especialmente daqueles que não têm levado a sério o espiritismo. Outro livro que eu gostaria de comentar é este, o Código Penal dos Espíritos, baseado no livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, que é lei em todo o nosso universo. Esses dois livros nós temos aqui para pronta entrega. O Aqui e Agora custa R$ 65,00 e este Código Penal dos Espíritos custa R$ 40,00. Nós já temos eles para pronta entrega. O tema escolhido para esta manhã chama-se A Maior Tentação do Ser Humano na Terra. É baseado neste livro Alguém Me Tocou, José Carlos de Luca, editora Interlitera. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, devedores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Diz lá, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi Jesus que fez essa afirmação e está em Mateus 4:4. Narram as Escrituras Sagradas que Jesus ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós sabemos que essa colocação que está na Bíblia, ela não aconteceu. Porque jamais um ser inferior provocaria, testaria, poria à prova a sabedoria de um ser superior. Mas é um grande exemplo, é uma parábola que mostra realmente o quanto os seres inferiores nos testam diariamente. E a única palavra que faz com que nós nos tornemos superiores aos inferiores é a autoridade moral. E Jesus de Nazaré foi um espírito que tinha uma moral inatingível. Segundo a concepção espírita, as expressões diabo, demônio ou Satanás, eles designam espíritos imperfeitos, espíritos impuros, transitoriamente inclinados ao mal, por causa da rebeldia contra as provas que devem enfrentar. O nosso planeta Terra está cheio de pessoas tão inferiores na parte espiritual que parecem, pelas suas atitudes, diabos
demônios, Satanás. Porque quando a gente faz uma análise do que eles falam, do que eles pensam, do que fazem, essas atitudes demonstram a sua inferioridade. Eles, no entanto, também um dia alcançarão a perfeição, desde que o queira. Porque todo ser humano foi criado por Deus para a evolução, para a perfeição. Então não existe ninguém no universo perdido. Todos são passíveis de recuperação. Será que o diabo realmente existe? Vamos pensar. Se tudo que existe no universo foi criado por Deus, nosso Pai, se o diabo existisse, ele também seria uma criação divina, uma criação de Deus. Se todos nós somos filhos do Pai, ele também é filho do Pai, se existisse. Portanto, seria o nosso irmão. Deus, ele nunca criou e nunca criará seres eternamente voltados ao mal e infelizes para sempre, pois isso seria contrário à sua própria natureza. O mestre, segundo diz a Bíblia, esteve no deserto durante 40 dias e 40 noites, jejuando. Consta que Jesus teve fome. E no momento da fome, surgiu a tentação que o diabo apresenta a Jesus, dizendo: se és filho de Deus, diz para que estas pedras se tornem pães. E o Cristo respondeu: com os dizeres que estão abrindo este vídeo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo então desistiu, mas passou a tentar Jesus de uma outra forma. Todos nós sabemos que o planeta Terra é o segundo em atraso moral e intelectual do universo. E para nossa tristeza, a maioria das religiões estão lutando, estão tentando Jesus para que a humanidade não se aproxime dele. Tentam afastar o ser humano de Jesus a qualquer custo. A maioria das religiões, infelizmente, se tornaram fonte de renda para muitos espertalhões que as dirigem. É o materialismo dominando o espiritualismo. Pequenas igrejas, grandes negócios. Se tudo que nós plantamos, haveremos de colher. As respostas num futuro bem próximo para esses enganadores da humanidade será dolorosa. Meditemos então a respeito do fato citado da tentação de Jesus. Nem mesmo Jesus, o Espírito mais perfeito que pisou na terra, escapou de ser tentado por espíritos inclinados ao mal. E essa luta
entre o bem e a ignorância, cujos efeitos é a maldade, continua até os dias atuais. Conosco, portanto, não poderia ser diferente. Mas, ao contrário, em nós, pela nossa fragilidade espiritual ainda, as tentações é sempre mais frequente e perigosa. Jesus já era um espírito puro, enquanto que nós, infelizmente ainda, carregamos no nosso íntimo muitas imperfeições, as quais funcionam como antenas psíquicas, sintonizando o mal. Os espíritos imperfeitos, meus irmãos, lutam tenazmente para que nós nos afastemos cada vez mais de Jesus e de Deus, nosso Pai. Querem a qualquer custo nos induzir ao mal, com o objetivo de nos fazer sofrer, tanto quanto eles estão sofrendo. Eles não querem se juntar aos espíritos bons, extinguindo o próprio sofrimento. Eles pretendem aumentar a fileira dos espíritos maus, levando mais almas para sofrer com eles. Nós sabemos que as 5 principais falanges da maldade uniram forças no ano 2000 para tentar perturbar, conturbar, manter no atrasamento espiritual a maioria da humanidade. E os grandes líderes espíritas são os mais visados. Portanto, procuremos orar menos e vigiar um pouquinho mais. Faz todo sentido, então, a advertência que Jesus deixou para nós. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Recentemente, um grande avatar da espiritualidade nos informou que as trevas estão urdindo, trabalhando silenciosamente nas fileiras espíritas. Porque o espiritismo, sendo ciência, filosofia e religião, veio à Terra com o propósito de reaproximar a criatura do Criador. Porque muitas criaturas se afastaram de Deus pelo terror, pelo temor, e cabe ao Espiritismo reaproximá-los pelo amor. Vejamos a sutileza do ataque que as trevas engendram contra o Mestre. Jesus estava com fome, depois de passar jejuando durante 40 dias. Imaginemos quão grandes eram a sua fome e a sua fraqueza. Estima-se, segundo a ciência, que uma pessoa consiga sobreviver sem comida por mais de 45 dias. Mas não acreditamos que se chegue a tanto se essa pessoa estiver jejuando no deserto. Porque nós sabemos que o deserto,
A temperatura pode variar de 10 graus negativos à noite até 50 graus centígrados positivos durante o dia. Somente um espírito do porte de Jesus de Nazaré poderia suportar tamanho estresse físico sem comprometimento da própria vida. O diabo ele sabia que Jesus estava faminto. Por isso a proposta foi para que ele transformasse pedras em pães. Qualquer um de nós, meus irmãos, provavelmente faria naquelas circunstâncias qualquer coisa por um pedaço de pão. Como Jesus se livra da tentação, sobrepondo-se a vida espiritual à vida material, diz ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não a miúde, meus irmãos, a maioria de nós cai constantemente na tentação ao sobrepormos as riquezas materiais aos tesouros espirituais. E é exatamente isso que as trevas desejam para nós: completa e total escravidão ao materialismo, que tudo nos promete e nada nos dá. O materialismo nos afirma, nos diz, nos convida dizendo: compre uma casa e seja feliz. E muitas vezes nós nos matamos para comprar essa casa e depois constatamos que a felicidade não veio junto com a casa, que ela não está nas paredes, nos móveis, mas no jeito feliz como moramos e convivemos com as pessoas que habitam conosco. Isso é, meus irmãos, tesouro espiritual, um bem que não nos garante a felicidade, mas apenas para depois da morte. A casa nova, meus irmãos, conquistada, pode nos ter dado um melhor conforto, mas não nos propiciou a felicidade, que é um valor espiritual que não se obtém das coisas que possuímos, mas da maneira como somos, vivemos, com as coisas que temos e com as pessoas à nossa volta. Enquanto não nos convencermos disso, iremos adquirindo mais e mais. É a ânsia do ter, é a ganância do ter, é o querendo mais e mais dinheiro, fama, prestígio, poder, para tapar as carências da alma, que somente vão ser preenchidas com as riquezas espirituais, como amor, carinho, alegria, humildade, solidariedade, perdão, caridade e paz. Logo, logo estaremos gravando a segunda parte deste vídeo, a maior tentação do ser humano na Terra. Logo, logo nos reencontraremos.